gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à Igreja Casa Restaurada. Gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, fazer uma oração, colocar esse momento diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te exaltamos, Pai, nós glorificamos o teu santo nome, te damos toda a honra e glória, todo louvor, toda adoração ao teu santo nome. Nós colocamos diante de Ti este momento, Senhor, que estaremos falando da Tua palavra, que Teu Espírito Santo com liberdade ministre sobre nossas vidas nessa noite, ó Pai. Dai-nos graça, sabedoria, unção, capacitação, ó Pai. Ó Deus, o que importa nessa noite, que o Senhor cresça e nós diminuamos, ó Pai. Nós Te louvamos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que você possa estar compartilhando essa palavra com pessoas que você ama, tá? Abençoa mais vidas, faça com que essa mensagem chegue a pessoas que você tem um carinho todo especial. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ser abençoada em nome de Jesus. Não sei se você teve no culto no domingo ou se você teve online. Que palavra abençoada, que palavra tremenda que o pastor ministrou sobre nossas vidas. Eu fui muito edificado, eu saí de lá vibrando e reconheço que eu preciso ainda acertar muito, né? E Deus, Ele vem esquadrinhando os nossos corações, vem nos ensinando, nos guiando por veredas eternas. Então, que se você colocar em prática metade daquilo que é ensinado na Igreja Casa Restaurada, através da palavra do Senhor, eu tenho certeza que muita coisa na sua vida vai mudar em nome de Jesus. Nessa noite eu gostaria de falar sobre um tema, e eu dei o seguinte tema para a minha ministração aqui: Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Tá? Que isso fique ecoando no teu coração. Ainda que você pareça que está se sentindo só, mas Deus, Ele não se esqueceu de você. Se Deus está em silêncio na sua vida, é porque Ele está trabalhando a teu favor. Porque a palavra do Senhor nos promete que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então há um momento em nossas vidas em que o silêncio, as coisas acontecem ao nosso redor, tão próximo da gente, e talvez você possa estar até assustado, falar assim: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. É mentira, é um sofisma do diabo. Deus está com você, o Senhor é contigo. O Senhor, Ele te comprou por bom preço, por preço de sangue. Ele te ama, Ele tem ciúmes de ti, em nome de Jesus. Então abre teu coração. Eu gostaria de falar sobre um texto que está na palavra de Deus, sobre uma história, né? Onde nessa história não se fala em Deus, mas você vê Deus trabalhando nos bastidores. Você vê tudo, Deus está fazendo alguma coisa através dessa história, mas não se fala em Deus. É no livro de Esther. E o livro de Esther, no capítulo 1, fala sobre uma rainha, onde que essa rainha era muito rebelde, a rainha Vasti. E o rei programa um banquete e manda chamar a rainha para que ele pudesse mostrar a sua rainha ao seu povo, e a rainha ela não comparece àquele banquete. E o rei ele fica muito irado e ele vai buscar conselhos. Quando termina todo o banquete, ele vai buscar conselhos com seus súditos, os sábios, e orientam ele a tomar a seguinte atitude: que se ele deixasse passar em branco aquilo, se ele deixasse com que a coisa se resolvesse de qualquer maneira, não tomasse nenhuma atitude, poderia despertar em outras mulheres
que elas pudessem tomar a mesma atitude diante dos seus maridos. Então ele foi bem rigoroso com ela, a ponto de ela perder o seu reinado. E a rainha Vasti, ela é eliminada da presença do rei, ela não pode mais chegar à presença do rei. Então a rainha Vasti, ela fica discriminada e ela fica como exemplo para todo aquele povo, os médios persas, em nome de Jesus. E o fato de você desobedecer o rei pode trazer consequências sobre a sua vida. Mas eu tenho certeza que você não é desobediente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no capítulo 2 fala sobre o rei Assuero, ele convoca algumas mulheres para escolher uma nova rainha para ele como esposa. E existia uma mulher chamada Esther, onde ela havia perdido seus pais e o seu tio tomava conta dela. E o nome do seu tio era Mardoqueu. E o seu tio, quando ele sabe que existe uma conspiração contra os judeus, os médios persas estão querendo matar os judeus, que ali viviam junto com eles, e quando ele descobre isso, ele vê uma oportunidade, e Esther diz o texto que ela é muito bonita, e ele leva ela até a presença lá dos eunucos para que ela possa se apresentar para o rei. Então existe todo um preparativo, onde ela vai ter todo um ornamento para ser levada à presença do rei. E se você for ler o texto no capítulo 2, diz que quando ela se apresenta na presença do rei, ela acha graça diante do rei. O rei acha ela uma mulher muito linda e acaba se casando com ela. E como Mardoqueu, ele diz o texto que ele vivia à porta do palácio do rei. E ali na porta do palácio do rei, ele descobre que há uma conspiração para tentar matar o rei. 2 eunucos, eles se levantam em conspiração para tentar matar o rei. E isso chega aos ouvidos de Mardoqueu. E Mardoqueu, o que ele faz? Ele rapidamente vai até a sua sobrinha Esther e ele conta para ela que estavam tramando tentar matar aquele rei. E Esther vai e conta ao rei. Aí o rei pega e manda matar os 2 eunucos, porque descobre que aquela conspiração era verdadeira. Eles estavam tramando mesmo a morte do rei. E o texto fala que essa história foi escrita no livro de Crônicas do Rei, em memória do rei. Ficou ali gravada no livro de Crônicas do Rei. E a história vai se passando, vai se concretizando muitas coisas, e Esther, ela está ali diante do rei, no palácio, e estão vivendo muito bem, e de repente o rei, o que ele faz? Ele levanta um homem chamado Haman. Esse homem, ele é levantado como um príncipe diante daquele povo medo-persa, e a ponto de as pessoas ter que se prostrar diante dele quando ele passava. E aquele cara, ele era, se você for ver todo o texto, ele era arrogante, ele era metido, ele era orgulhoso. Mas quando ele passava diante de Mardoqueu, que vivia à porta do palácio, Mardoqueu, ele não se dobrava diante de Haman, a ponto de despertar a ira de Haman contra Mardoqueu. Então já existia uma conspiração para tentar matar os judeus. E agora Mardoqueu, ele gera no coração de Haman uma ira, a ponto de Haman tramar a sua morte. O texto fala que ele vai para sua casa e ele conversa com sua esposa e conversa com seus súditos.
e orientam ele a fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que não se ouve falar sobre Deus nessa história, Deus está por detrás de todas as coisas, cuidando da vida e do seu povo judeu. E Deus cuida da sua vida, Deus cuida da minha vida. Deus ele tem um carinho muito especial pelas nossas vidas. Parece que as coisas estão acontecendo, que Deus não está fazendo nada, mas Deus ele tem o controle de todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus tenha conhecimento. Amém? E Mardoqueu descobre que Haman ele trama a sua morte e trama a morte de todo um povo judeu. O que ele faz? Ele vai até Esther e chega para Esther e fala que Haman está tramando matar todo o povo. E Esther, ela tenta se chegar até o rei. Só que existia todo um ritual onde a rainha não podia ir à presença do rei. Porque se ela chegasse na presença do rei sem o rei chamá-la, ela seria morta. Então ela teria que achar graça diante do rei, e se o rei estendesse o seu cedro, ela poderia entrar na presença do rei. O que Esther faz? Ela pede para que Mardoqueu convoque a todo o povo judeu um grande jejum, para que ela possa ir até a presença do rei e ache graça. E Mardoqueu, ele prepara todo o povo judeu e todos estão em jejum, em oração, buscando a face do Senhor e esperando algo da parte de Deus. E Esther, ela vai à presença do rei. E quando ela chega na presença ali, ela diz o texto que ela fica ali ao lado do pátio. Isso está no livro de Esther, tá? No capítulo 3 em diante, você vai ver tudo isso que eu estou te falando. E quando ela chega ali, o rei vê a cabeça dela e ela ficou ali parada esperando com que o rei estendesse o cedro para que ela pudesse chegar na presença do rei. E o rei estava com Haman ali. E Haman estava falando e tudo, já tinha feito até uma conspiração contra os judeus, onde o rei já estava até assinando. E o rei, quando vê ela, o rei estende o cedro e ela entra na presença do rei. Ela consegue o favor do rei. E quando ela chega diante da presença do rei, o rei fala para ela assim: pode pedir o que você quiser, até meu reino eu te darei e tudo. E olha que interessante, ela fala que ela queria fazer um banquete naquela noite e gostaria que o rei e Haman estivessem presentes naquele banquete. Se você for ver no livro de Salmos, fala assim: se teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se teu inimigo tiver sede, dai de beber, porque só assim amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Só assim vai trazer entendimento sobre a cabeça dele. Brasas vivas fala sobre entendimento. Onde que como é que pode? A palavra do Senhor fala para você dar água, dar comida para o seu inimigo. E ela estava fazendo aquilo que a palavra do Senhor manda fazer. E ela estava ali agindo dessa maneira. E diz o texto que naquela noite fizeram aquele banquete, os dois comeram e tal, e Haman se sentiu tão importante, porque a rainha chamou para comer junto com o rei. Imagina, o cara já era orgulhoso, já era soberbo, e ali, diante daquele banquete, e a rainha, quando termina o banquete, ela pede mais um favor. Se no outro dia ela poderia servir um outro banquete. E
Haman e o rei teria que estar presente. Aí o rei e Haman falam que estariam, então ela fica toda feliz, tal, aí ela se retira da presença do rei e diz o texto que o rei naquela noite, ele não conseguiu dormir. E o rei, ali naqueles pensamentos, naquela coisa que eu creio que foi o próprio Senhor que não deixou ele dormir, ele pede para que um de seus eunucos traga o livro de crônicas. E ali no livro de crônicas, quando ele abre, aí está a história de Mardoqueu, onde Mardoqueu ele falou que existia uma conspiração contra ele e iam tentar matá-lo e foram e salvou a vida do rei. E o rei chega para aquele eunuco e pergunta para ele e fala o seguinte, fala assim, o que foi feito a esse homem que salvou a minha vida? Aí os eunucos falam, rei, não foi feito nada. Aí o rei fica pensando, poxa, mas esse homem salvou a minha vida, como que se não foi feito nada por ele? Aí pede para que o eunuco olhe no pátio e pergunta se tinha alguém no pátio. E quando ele olha, quem que vem entrando no pátio naquela noite? Haman. E quando Haman vem entrando no pátio, ele já vinha para avisar ao rei que ia enforcar Mardoqueu, porque ele era irreverente, ele não se dobrava diante da presença de Haman. Sabe, eu não sei o que você tem passado, de repente você não se dobrou diante daqueles manjares que Satanás tem colocado para a tua vida e talvez você tenha sofrido uma perseguição, assim como Haman foi levantado pelo diabo para tentar destruir aquela vida. Talvez você tenha uma vida de santidade, você só fez o bem e de repente o inferno se levantou contra a tua vida. Mas nessa noite, Deus tem uma palavra para você nessa história de Esther. E o rei, quando ele vê Haman entrando naquele pátio, ele manda chamar Haman. E Haman, quando chega na presença do rei, o rei fala assim para ele, Haman, o que há de se fazer com um homem em cujo o rei se agrada dele e gostaria de presenteá-lo? Aí Haman pensou assim, não tem ninguém nesse reinado mais do que eu de que o rei gostaria de presentear. Olha o orgulho e a soberba do camarada. Diz o texto isso, que ele acha que o rei está falando dele mesmo. Aí o que ele faz? Ele fala assim, rei, eu acho que o senhor deveria pegar a sua vestimenta real e colocar nesse homem. Eu acho que o senhor deveria pegar a sua coroa, rei, e colocar sobre esse homem. Eu acho que o senhor deveria dar o seu cavalo para que ele suba em cima e alguém puxe ele pelo pátio e fale em voz alta. Assim se faz ao homem ao cujo rei quer agradar. Aí o rei falou assim, é bom isso, né? Haman, eu quero que você pegue aqui a minha capa, a coroa, e coloque sobre a vida de Mardoqueu. E eu quero que nenhum detalhe daquilo que você falou não deixe de se fazer sobre a vida desse homem. Então você imagina, tudo aquilo que aquele cara tramou, de repente se voltou contra ele. Porque é assim que Deus faz. Os inimigos, ele faz com que eles guerreiem entre eles mesmos e eles mesmos sejam destruídos. E você não é tocado. Deus te honra em nome de Jesus. E diz o texto que Haman foi passear com aquele homem e desfilando com ele e falando que assim se faz o homem cujo rei quer honrar. E ali Haman já ficou envergonhado, né? E quando terminou, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, Haman foi para a sua casa. Diz que assim que ele chega em casa, os dois eunucos chegam lá na porta de Haman e falam para ele o seguinte, fala, Haman, a rainha está chamando porque o banquete está pronto. Você lembra que ela tinha convidado
para que ele fosse no banquete no outro dia. E chegando ali naquele banquete, o rei, todo feliz, todo... Haman está ali também radiante, porque ele está diante da rainha ali, está se sentindo o tal. E quando ele está ali naquele lugar, o rei pergunta para a rainha: alguma coisa que eu possa fazer por você, que até metade do meu reino eu te darei? E a rainha fala assim, eu quero que preserve o meu povo, porque se ainda fizesse do meu povo escravo, eu ainda estaria feliz, mas estão querendo matar o meu povo, estão querendo destruir o meu povo. E o rei se levanta indignado e fala assim: quem quer fazer isso com você? Aí ela fala: Haman, ele está tramando matar o meu povo. Aí o rei se levanta indignado, ele sai fora do pátio, assim, quando ele volta, ele vê, diz o texto que Haman, ele foi se prostrar aos pés da rainha, ele tropeçou e caiu em cima da rainha. Quando ele chega, ele vê aquela cena, aí ele manda os eunucos pegar ele e prender ele. E aquela forca que foi preparada para Mardoqueu foi usada para a morte de Haman. Então tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a minha vida, contra a tua vida, vai ser usado contra ele mesmo. Porque por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele vai sair. Em nome de Jesus. Olha o que diz em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante, diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei, que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. O Senhor te ama. O Senhor, ele vai fazer com que o teu inimigo venha, se prostre diante dos teus pés e saiba que existe um Deus sobre a tua vida. Existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Existe um Deus que pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que você não fique prostrado, para que você não fique jogado. Aleluia! Deus, ele tem um carinho muito especial pela minha vida e pela sua vida. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E nessa história, o rei aqui representa o próprio Deus. A Esther, ela representa a igreja do Senhor. E Haman, o próprio diabo. Quando a Esther, ela vai à presença do rei, ela encontra favor do rei. Assim é a igreja do Senhor, quando vai aos pés do Senhor, ela encontra a favor do Senhor, ela encontra a favor do Rei. E tudo aquilo que o inimigo tem preparado, tem arquitetado, tem tentado destruir, se volta contra ele mesmo. Às vezes parece que as coisas estão acontecendo e que Deus perdeu o controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez você fale assim: Melquiades, mas tu não sabe o que aconteceu. Meu carro não pegou hoje. Sabe se o teu carro não pegou porque talvez ia acontecer algo pior sobre a tua vida e isso foi um livramento de Deus? A Bíblia fala: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Aconteceu algo aqui que, Deus tem o controle de todas as coisas. Eu lembro, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu trabalho com serralheria e por 2 vezes eu tentei abrir
a minha empresa diante da prefeitura e não conseguia, porque o lugar onde eu estava precisava de... estava como área residencial e o imóvel era comercial. Então existia uma lei de zoneamento onde quem estava de tal ano a tal ano pôde ficar. Dali para frente não poderia abrir mais nenhum imóvel comercial. E eu chegava na prefeitura e eu era barrado. Até que um dia, eu estou lá trabalhando ilegalmente, né? Até que um dia alguém me denunciou que eu estava lá ilegal, que eu não tinha alvará, que eu não podia estar trabalhando. E aquilo para mim parecia que era o fim do mundo. Eu falei assim, Deus, o diabo se levantou contra a minha vida e agora, Senhor? Cadê o Senhor? E o Senhor não vai fazer nada? O que eu vou fazer? Eu não sabia que atitude que eu tinha que tomar. Eu fiquei perdido diante daquela situação. Ainda era novo convertido, não tinha muitas experiências com o Senhor, mas existem momentos da nossa vida onde as coisas fogem do controle, porque até onde você tem controle você vai direcionar, você vai tentar dar um jeito, você vai fazer alguma coisa, mas existem momentos onde só Deus pode intervir e fazer algo. E quando eu encontrei para algumas pessoas, foi muito interessante porque as pessoas começaram a se compadecer da minha situação e pessoas amigas dentro da igreja começaram a tentar me ajudar. Eu lembro que o primeiro que eu conversei foi com o dono do imóvel. Eu falei para ele assim, eu acho que eu vou ter que sair daqui porque veio um fiscal da prefeitura aqui e ele me notificou e falou se eu continuar aberto ele vai me autuar e vai apreender a minha mercadoria. E aí ele falou, qual que é o nome do fiscal? Eu mostrei o papel para ele e falei, poxa, esse cara eu conheço, eu vou conversar com ele para ver o que eu posso te ajudar. Aí cheguei na igreja e tal, a minha cunhada me apresentou uma contadora e ela falou assim, eu vou ver o que eu consigo fazer aí para você e tal, eu conheço esse fiscal, eu vou tentar falar com ele. E tinha um assessor de um vereador na época na igreja e ele falou assim, eu vou conversar com o fiscal para ver o que pode fazer para te ajudar. Aí foram 3 pessoas conversar com aquele fiscal, a ponto de o fiscal chegar para minha contadora e falar assim, pede para o menino não mandar mais ninguém falar comigo aqui não, porque eu vou ver o que eu posso fazer por ele. Aí a contadora conseguiu prorrogar o prazo para que eu pudesse trabalhar e quando foi com 30 dias, o fiscal ele procurou minha contadora e falou assim, eu achei uma brecha na lei onde favorece o rapaz. Então nós vamos fazer tudo legalmente, nós vamos fazer... você conhece aquele versículo? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu tentei endireitar algo que estava torto na minha vida, eu não consegui. E de repente o mundo parece que virou de cabeça para baixo, e eu preocupado porque não sabia o que poderia acontecer, mas era Deus endireitando os caminhos tortos. Aquilo que parecia uma maldição se transformou em bênção, porque era Deus no controle de todas as coisas. Você lembra sobre a vida de José? José recebe um sonho e uma promessa de que ele iria governar sobre os seus pais, sobre seus irmãos, mas Deus não revela o processo que a gente vai passar. E José ele passa por todo um processo. Se ele soubesse que ele ia passar por tudo aquilo, eu tenho certeza que ele desistiria. Mas Deus era com José. Deus guardava a vida de José. Tudo que José colocava a sua mão prosperava. Então, não sei como está a sua vida, não sei o que você tem passado, eu não sei em que nível você está vivendo. De repente você está vivendo uma opressão a ponto de você não conseguir ver Deus em nada, a ponto de você achar que Deus te abandonou, a ponto de achar que, Deus não quer relacionamento com você, porque Deus não usa a boca de um profeta para falar com você. Deus pode estar trabalhando entre linhas, Deus pode estar trabalhando nos bastidores ao teu favor. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando.
Deus ele tem o controle de todas as coisas. O segredo é não se contaminar. O segredo é ter uma vida reta diante do Senhor, ter uma vida plena diante do Senhor. Esse é o segredo para que você encontre favor do Rei, para que o Rei te exalte, para que o Rei glorifique o teu nome. Aleluia. Você lembra de Ramã? Parecia que estava tudo já vencido, a ponto de já preparou a forca para matar Mardoqueu. Mas naquela noite, o próprio Deus tirou o sono do rei. E o rei vai ler o quê? O livro de Crônicas, e chega lá, ele vê que nada se foi feito pela vida de Mardoqueu. Tudo aquilo que a gente faz para o reino, tudo aquilo que a gente faz em prol do Senhor, é o próprio Deus quem te honra, é o próprio Deus que te livra, é o próprio Deus que te guarda. Por isso, meu irmão, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de falar que Deus te abandonou. Deus não te abandona, não. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está aí na tua casa, o Espírito Santo mora dentro de você, você tem um acesso livre à presença do Senhor. Dobre o seu joelho, rasga o teu coração na presença do Senhor. Rasga o teu coração, quebra o teu orgulho. O orgulho vai te levar à queda e a humildade vai te levar à honra. Se derrame na presença do Senhor. Se derrame. Deus está aí na sua casa agora, está falando com você através dessa palavra. Eu tenho certeza que nessa noite, o próprio Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está abrindo o livro de Crônicas e está vendo tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você fez de bom, tudo aquilo que você fez. E o próprio Deus vai te honrar, Ele vai te levantar, Ele vai mandar te chamar. É assim que Deus faz com aqueles que Ele tem um coração contrito e abatido de espírito, aqueles que têm um coração na mão do Senhor. Deus quer te abençoar, meu irmão, nessa noite. Deus quer mudar a tua história, assim como Deus mudou a minha. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde eu saí. Aleluia. Tem muita gente que conhece a minha história e agora eu não sou melhor que você. Não. Eu apenas tenho um coração ensinável. Eu procuro errar menos e fazer as coisas certas. Sou falho como qualquer um de vocês aí, tá? Mas eu procuro errar menos, não é verdade? Talvez se você conviver comigo, você vai ver algumas falhas, mas a Bíblia fala, se dissermos que não temos pecados, nos tornamos mentirosos. Então, eu sou falho, você é falho, mas Deus ele não está olhando para a sua falha. Deus ele está olhando para o seu potencial, para aquilo de maior valor que tem dentro de você, teu caráter. Deus ele vê algo em você que nem você mesmo enxerga. Deus ele sabe que se você colocar o teu coração nas mãos dele, Ele pode fazer algo poderoso sobre a tua vida e através da tua vida. Por isso, se renda diante da presença do Senhor. Pare de lutar. Pare de reclamar. Pare de ficar sofrendo. Diz a palavra do Senhor que nem a morte, nem a luta, nem anjos, principados, potestades, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é essa luta que você está passando que vai te separar do amor de Deus. Alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Não é a tua alegria. É a alegria do Senhor que vai te fortalecer. Por isso se alegre nele, se regozije no Senhor. Ele é o teu socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o teu sustento. Ele é teu alimento. Ele é tudo o que tu precisa. Ele é o grande eu sou. Ele fala para você nessa noite, eu sou tudo aquilo que você precisa. Coloca o teu coração diante da minha presença.
Coloca o teu coração nas minhas mãos e tu vai ver o que eu vou fazer sobre a tua vida e através da tua vida em nome de Jesus. Nessa noite eu quero orar pela tua vida, porque eu tenho certeza, talvez você olhe para si mesmo e acha que as coisas só acontecem para os outros, mas para você mesmo não tem mais jeito, ou talvez você teve algumas experiências logo quando você se converteu e agora acha que Deus não fala mais com você, que Deus não está nem mais aí para você. Isso é um sofisma, é algo que o diabo colocou sobre a tua mente. Deus é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor não se esqueceu de você. Deus tem uma obra linda sobre a tua vida, através da tua família. Lembra que Deus levantou Esther para preservar todo um povo. Você é a igreja do Senhor. Você foi levantada para preservar toda uma geração. O diabo está aí tentando destruir todos os cristãos. Você vê na mídia aí se levantando aí. E você é a igreja do Senhor. Você quer que o seu seja salvo? Então lute, assim como Esther foi na presença do rei e encontrou favor. Vai aos pés do Senhor e busque favor do rei. Eu tenho certeza que o rei vai ouvir a tua oração e vai te responder em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Feche os teus olhos. Senhor, nós te exaltamos, Pai. Nós glorificamos o teu santo nome. Toda honra e glória nós damos somente a ti, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e é mais cortante como uma espada de 2 gumes. Ó Deus, e ela faz separação entre juntas e medulas. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor, porque, ó Deus, a tua palavra, ela esquadrinha os nossos corações. A tua palavra, ela nos produz vida, Senhor, uma esperança, Pai, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada vida que está ouvindo essa palavra agora, Senhor. Que teu Espírito Santo entre em cada casa agora, Pai. Ó Pai, ministrando nos corações, tirando todas as aflições, ó Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a obra do inferno, ó Pai. Espírito Santo, envia os teus anjos em cada lar agora, Pai. Vai tirando todo o demônio que tem atormentado a vida do teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Eu declaro a paz do Senhor que excede todo entendimento, para a honra, glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos porque tu és um Deus que ouve a nossa oração e onde estiver 2 ou mais reunidos em torno do teu nome, ali o Senhor estaria presente, assim diz a tua palavra. Nós cremos, ó Pai, que tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Tu és o Deus que habita em nossos corações, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Espero você no domingo, no culto, na igreja, às 18 horas, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Faremos agora nosso louvor financeiro. Te convidamos a permanecer conosco em fidelidade e louvar a Deus com as nossas finanças. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.